Olá, boa noite. 19 horas em ponto. Começando aqui a nossa live. Hoje, 25 de novembro de 2020, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma data marco da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que oficialmente em todo o mundo, com exceção do Brasil, começa hoje. No Brasil começa mais cedo, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. A campanha já faz parte da agenda mundial e vamos aqui aguardar, as pessoas entrarem e aguardar também a nossa convidada, a doutora Joana Mello, que é advogada e líder do Comitê de Gênero do Grupo Mulheres do Brasil, do Distrito Federal. Como eu estava dizendo, a campanha já faz parte da agenda mundial, desenvolvida desde 1991 pelo Centro para a Liderança Global das Mulheres, com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a cada ano tem sido intensificada e ampliada em todo o mundo. Combater a violência contra as mulheres é um esforço que exige aí a contribuição de toda a sociedade. Boa noite, Poliane Fialho, seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando a nossa convidada. Vamos aguardar um pouco, as pessoas estão chegando. E hoje nós vamos debater, 25 de novembro de 2020, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. E a nossa live, violência contra as mulheres, como combater. Então nós vamos conversar aqui sobre as formas de prevenção, de conscientização e formas de enfrentamento também, porque a violência contra as mulheres é um problema que atinge a humanidade, é um crime contra a humanidade. Não só atinge a mulher vitimada, mas toda a família e as pessoas à sua volta. Então é uma questão muito séria. A doutora Joana já está aqui conosco. Eu já vou convidá-la e a live esse debate vai ficar no IGTV, no Instagram de As Marias do Brasil, e também no canal As Marias do Brasil no YouTube. Deixa eu chamar aqui chamando aqui a doutora Joana, e a gente já começa aqui. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Cleia? Tudo, seja muito bem-vinda às Marias do Brasil. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse bate-papo com você, tratando de um assunto tão importante para todas as mulheres do país e do mundo, né? É verdade. Eu estava aqui falando, doutora Joana, essa live ela faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, realizada pelo canal As Marias do Brasil no YouTube e também exibido na TV União. Então essa live vai ficar no IGTV, no Instagram, das Marias do Brasil, e também
no canal, no YouTube. Nós já fizemos outras, né? E hoje, 25 de novembro, né? O dia de combate, o dia de luta pelo fim da violência contra as mulheres, também conhecido como chamado de Dia Laranja, né? E a campanha ela já faz parte aí da agenda mundial, está em mais de 144 países, onde tem a presença da ONU, né? Porque tem o apoio da Organização das Nações Unidas. A campanha foi iniciada em 91 e a cada ano vai se intensificando. No Brasil começa mais cedo, dia 20, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, e assim, no Brasil as redes e movimento de mulheres vêm desenvolvendo esforços, buscando estabelecer elo entre violência contra as mulheres e direitos humanos, uma forma de combater este mal que atinge a sociedade em todo o mundo, né? E eu quero, a doutora Joana aqui, ela é advogada da União, né, a advogada também aposentada da Advocacia Geral da União, é líder do Comitê de Equidade do Grupo Mulheres do Brasil, DF, já atuou em vários, né, setores jurídicos, na Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ocupou cargos como Subsecretaria de Políticas para a Justiça e Cidadania, Subsecretaria de Prevenção ao Uso de Drogas, presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas, também foi subsecretária de Segurança Cidadã da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos no governo do Distrito Federal, e na AGU foi coordenadora de Serviços Públicos da Procuradoria-Geral da União da Primeira Região, que atua em 13 unidades, mais o Distrito Federal, né? Também atuou no Poder Judiciário, presidiu a Associação dos Membros das Carreiras da Advocacia Geral da União, ANAJU, e membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-DF. E ocupou o cargo de vice-presidente e diretora financeira do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal e atualmente é secretária-geral pela atuação sempre aí em defesa das mulheres, defesa dos direitos humanos, já recebeu aí muitas condecorações, medalhas, né, o reconhecimento pelo seu trabalho, né, Então, assim, vamos começar a nossa conversa, doutora Joana. Pelos números, né, assim, hoje é um dia, e quando o dia marco, aí a gente vê, assim, os números surgindo, são números estarrecedores, né, tanto no Brasil quanto no mundo, de uma violência crescente, uma violência contra as mulheres. A gente obteve muitos avanços, mas muitas conquistas, mas a violência ela tem aumentado de forma assustadora em todo o mundo, né? Isso ano após ano. E a Organização Mundial de Saúde, inclusive, fala que o Brasil encontra-se, e isso é um dado antigo, não é novo, porque a gente não tem uma pesquisa assim mais atual, diz que o Brasil está no 5º lugar como país que mais mata mulheres no mundo, né? E isso a gente está considerando que essa pesquisa já não é nova, não é atual. Numa lista, né, de 83 países, com 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, estando abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Então, assim, hoje é um dia de luta realmente, de reflexão, mas principalmente de enfrentamento e de luta para combater este mal, né, doutora? Perfeitamente. Hoje,
tem essa data, né, de enfrentamento, né, onde se fala, onde se discute, onde se debate, onde chamamos as pessoas, a sociedade, para abraçar essa causa. Então, estabelecido o dia de hoje para essa luta. No meu entender, essa luta é diária. Todos os dias nós temos que enfrentar essa situação que tem ceifado vida de milhares de mulheres. Isso é inaceitável. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de problema, com essa realidade massacrante na vida de todos nós, das mulheres, e, inclusive, o que nós queremos para o futuro das nossas meninas. Então, é o agora, nós temos que pensar o agora. Esses dados estatísticos são todos assustadores. Nós precisamos realmente, e a questão de pesquisas, eu vejo a importância das pesquisas exatamente para nortear os gestores públicos na implementação de políticas públicas, mas políticas públicas de Estado, políticas públicas efetivas, não políticas públicas passageiras, políticas públicas de governo. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação. Entra um governo, inicia uma política, interrompe, aí vem o outro. Nós temos que pensar em termos de políticas que elas se perpetuem, que elas alcancem os seus objetivos, no enfrentamento desse câncer, né, que é na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. E nós precisamos realmente fazer um trabalho, eu percebo que há necessidade e urgente de um trabalho de conscientização da população, da sociedade, que nós vivemos ainda uma sociedade um pouco machista, e isso, no meu olhar, é a raiz da violência contra a mulher. Porque por muitos anos a mulher foi sempre tida como um objeto do homem. Se ela casou, a certidão, eu costumo dizer que a certidão de casamento passou a ser título de propriedade, então ele pode fazer o que ele quiser com a esposa, com a companheira. É o que buscamos, é o que desejamos que seja feito. Mas, se não cuidarmos da educação, eu vejo também a necessidade de se discutir mais, de trabalhar mais essa questão nas escolas, discutir a questão do machismo, porque a gente escuta, às vezes, e comentários até dói quando a gente escuta homens e mulheres, às vezes, falando do feminismo. Não, ser feminista é sempre colocado de uma forma como pejorativa. Exatamente. Então, há uma confusão entre feminismo e femismo. Feminismo é o contrário de machismo, que é aquela que quer a mulher estar acima do homem, né? Subjugar o homem. Então, eu acho que falta um pouco de esclarecimento das pessoas, da sociedade, a discussão, esse debate nas escolas, nas universidades, para que não tenhamos aí no futuro, para que a gente não tenha mais aí no futuro homens e mulheres, jovens inclusive, falando de forma pejorativa sobre os direitos que as mulheres lutam, e não é de hoje, já faz bastante tempo, que as mulheres vêm nessa caminhada buscando a sua equiparação, a sua igualdade, né, de tratamento, nada mais, nada menos do que aquilo que está na nossa Constituição, que na verdade é uma luta por uma reconquista de direitos, né? Porque a mulher nasceu com todos os direitos, mas aí a gente vai ver a raiz, né, a história
e a gente vê aí que os direitos foram sendo tirados, né, na sociedade patriarcal, a gravidez da mulher, a mulher incapaz. Então, se você quer mostrar a incapacidade de alguém, exclui do mercado de trabalho, exclui da sociedade, não é verdade? Aí, doutora Joana, vou aqui Exatamente. agradecer, nós temos aqui a Poliana Fialho, Joyce Matias, DF, CMCS, acho que é Centro Coordenação de Mulheres, CMCS, né, 1962, Heraldo, CB, Léo Machado, a Jane Carnicelli, Cida Menezes, boa noite, ela está aqui dando boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente está aqui falando da questão de tratar a violência todos os dias. Eu penso que o slogan, uma vida sem violência é um direito das mulheres, deve ser contínuo, no objetivo assim, de promover ações e projetos fundamentais em prol, né, em prol das mulheres, para que mude essa condição de vida, né, sejam respeitadas pela sociedade e vivam com mais dignidade, né? Viver sem violência é uma condição indispensável para a construção de uma sociedade justa e igualitária, né? Agora, doutora Joana, você faz parte da OAB, né, da OAB do Distrito Federal, a OAB Sim, Mulher, isso. Da Comissão da Mulher, da Comissão da Mulher Advogada. E eu estava como secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada até terça-feira, ontem, né? Até ontem. Eu passei agora a ser a vice-presidente da comissão. Estou agora como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, que tem desenvolvido um trabalho fantástico. É verdade. Cumprindo exatamente aquilo, todo o normativo que nós temos do Conselho Federal da OAB, no provimento 164, onde ele faz a defesa de uma pauta de interesse de todas as mulheres, no que diz respeito à igualdade de gênero, à mulher indígena, a questão racial, a questão de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que o maior índice é em relação às mulheres que são traficadas para prostituição. Então, nós temos um provimento que ele dá esse leque todo de atuação para a Comissão da Mulher Advogada, porque tem a Comissão Nacional, que é do Conselho Nacional, e eu faço parte aqui do Conselho da OAB do Distrito Federal. Nós temos mulheres incríveis, a nossa presidente é uma pessoa muito atuante, nós temos aí, eu vi que a Joyce, a Poliane faz parte desse grupo também, faz parte do Mulheres do Brasil, e nós estamos todas irmanadas na defesa dos direitos das mulheres. E também tem, em especial, da mulher advogada, que também sofre preconceito, que também sofre discriminação, a questão, principalmente com relação às prerrogativas das advogadas, a advogada gestante, a advogada lactante. Nós temos agora, até foi uma colega nossa, a Daniela Teixeira, que foi que deu o pontapé inicial na lei, que cuida exatamente da advogada gestante, que tem direito a suspender o prazo processual. Ela tem prioridade na audiência. Inclusive, essa colega, que é conselheira federal, ela passou por uma situação extremamente delicada, que aí eu digo que é a violência institucional, onde ela ia fazer uma sustentação oral, estava grávida, já no 7º mês, estava grávida, pediu para fazer audiência antes, na parte da manhã, lhe foi negada pelo presidente, que estava conduzindo essa audiência, foi negada, ela só foi conseguir fazer audiência no final da tarde, isso é a falta de sensibilidade de um magistrado. Ela só foi conseguir fazer audiência no final da tarde e ela já saiu dessa audiência, já foi direto para o hospital e a criança nasceu prematura. E ela quase morreu, a criança também. Então, foi por conta dessa situação
que surgiu a Lei Júlia de Matos, em homenagem a essa criança que veio ao mundo numa situação dessa, de violência institucional. Então, não é só, em todas as classes sociais, as mulheres sofrem violência diariamente, não é por ser advogada que ela não sofra violência. E aquela mulher da periferia, mais ainda, que é aquela que não tem condições financeiras, que é aquela que não tem o dinheiro para pagar o transporte para ir a uma delegacia, para registrar uma ocorrência, para buscar um apoio do Estado, de um equipamento público, um centro especializado de atendimento à mulher, onde ela pode ali receber o atendimento psicológico, social, diante de uma situação de violência doméstica. Então, é uma situação que a mulher, em todas as classes, ela passa por esse tipo de situação. E nós precisamos realmente fazer um trabalho de conscientização da sociedade, e isso só é possível se nós começarmos a trabalhar as crianças, os adolescentes, os nossos jovens, porque nós precisamos reescrever essa história. Inclusive, porque a violência ela não escolhe classe, cor, raça, religião, ela atinge todos os segmentos da sociedade. E eu, na minha visão, é um crime contra a humanidade, é um problema de saúde pública, é um problema de calamidade mesmo, né? E que precisa ser tratado com a urgência e com o empenho que se faz necessário, né? E o Estado, ele não vai vencer sozinho, o Estado e a sociedade precisam estar juntos nesse combate e precisam de posições claras e firmes, né? E, exatamente. Doutora, são várias formas de violação do direito de vida, ou seja, são várias formas de violência. Eu gostaria até que falasse, porque tem as violências assim sutis, que muitas mulheres acham que não são violências e são violências. São crimes, né? Tem a violência mais visível, que é a física, a sexual, que é aí a sexual tem crescido muito no Brasil e no mundo, é uma coisa absurda. A psicológica, a doméstica, a institucional, patrimonial. Eu gostaria que falasse um pouco do que é violência contra a mulher. Essa violência que está enumerado aí na Lei Maria da Penha, nós temos, como você disse, a violência física, que é aquela visível, né, onde você vê a mulher ali machucada, a violência sexual também. Agora, a violência psicológica, eu entendo que é aquela que ela não marca o corpo, mas ela marca o espírito da mulher. Então, existem várias formas, e às vezes até a mulher entende ou interpreta como sendo o amor que o marido, o companheiro, o namorado tem por ela. O cuidado, o excesso de cuidado, é aquela questão de querer a senha do celular para manipular, é afastar com jeitinho, com todo carinho, e vai na conversa e afasta dos amigos, afasta dos familiares. Ela começa a ficar isolada, e aí é o campo fértil para o agressor nadar de braçada na questão da violência psicológica, porque ela mina o emocional da mulher, ela adoece completamente, e é difícil dessa mulher se perceber nesse ambiente de violência. Então, aí começam também as piadinhas, as humilhações, constrangimentos, aí começa a impedir de ir à igreja, a religião que ela escolher, ele começa a cercear. Então, são N situações em que essa mulher começa a ficar tão fragilizada, mas tão fragilizada, que ela não se percebe em momento algum. Aí ela precisa ter um apoio de uma amiga, de um familiar, de um vizinho, seja lá quem for, porque aquela história de que briga de marido e mulher, um relacionamento, ninguém mete a colher,
isso já é coisa já do passado, é ultrapassada. Nós temos sim que nos envolver, nós temos, é claro que a gente não vai bater na porta do vizinho, não, mas eu vejo que a gente pode sim buscar o apoio. Existem Se for necessário, chamar a polícia, né? sim, quando a questão está assim, realmente numa situação que não dá mais para controlar, ninguém está exigindo que um vizinho ou que um cidadão, uma cidadã na rua vá pousar de herói, não é isso. Mas procurar os canais de denúncia, nós temos um que é o nacional, que é o 180. Eu viro e mexo, eu dou uma ligada para saber se está funcionando, eu pergunto onde posso buscar informação sobre uma violência. Então, é importante que a pessoa ligue, se informe. E agora já tem até o WhatsApp, o 180 no WhatsApp. Tem o WhatsApp, que se você quiser, eu até anotei aqui no Distrito Federal. Nesse período de pandemia, a nossa delegada da mulher, da delegacia, porque são duas delegacias agora, uma aqui no Plano Piloto e outra em Ceilândia, a Polícia Civil agora disponibilizou o registro de ocorrência virtual, online. Então, ele entra na internet e a pessoa faz o registro da ocorrência. Então, é a delegaciaeletrônica.pcdf.gov.br. Então, a pessoa faz esse registro. Hoje, nós temos condições de dar o suporte, de dar o apoio necessário, porque nós foi disponibilizado pela própria Polícia Civil, e também ligar para o 197, opção 3, também de fazer a denúncia, a pessoa não vai ficar ali vinculada àquele caso, porque ele pode fazer uma denúncia anônima. Tem o WhatsApp, que é o 61986261197. Esse também funciona. E tem o telefone, a DEAN, ela funciona 24 horas. Pode ligar lá também e tirar as dúvidas necessárias, que eu acho que é importante que a pessoa, o vizinho, o amigo, o familiar, ele busque se inteirar, buscar essas informações. E, às vezes, a mulher, como eu falei, a questão psicológica, que é uma das violências, ela está tão fragilizada e ela não se percebendo, ela não tem energia suficiente para buscar esse apoio. Então, alguém conhecido, um amigo, busque essa informação, senta com essa pessoa, conversa. E é importante também, nesse apoio, que não se faça julgamento da conduta da mulher. A gente, às vezes, escuta, e isso chega a ser grosseiro. Não, ela gosta de apanhar, ela não sai desse ambiente conflituoso porque ela não quer. As pessoas não têm noção do que é uma pessoa adoecida emocionalmente. Ela não tem forças para isso. E às vezes a mulher também não sai por conta das ameaças do companheiro. Às vezes, o receio de ser julgada no futuro pelos filhos, por conta da separação. Às vezes ela não sai porque ela depende economicamente, financeiramente desse homem. Então, existem N situações, e às vezes está, como eu disse, tão adoecida que ela ainda alimenta na sua que cabeça. O companheiro vai mudar, né? Que ele vai mudar, o amor dela é tão grande por ele, que ela vai conseguir fazer um milagre de fazê-lo entender que aquela postura é danosa para ela. E não é só danosa para a mulher, é danosa para a família, para os filhos, porque isso acaba tendo reflexo no acompanhamento escolar desses filhos, traumatiza tanto menino quanto menina, nesse convívio doentio de violência, e se ele só conhece isso, a tendência é que vá reproduzir na fase adulta. Ou aquela menina que sempre viu a mãe apanhar, sofrer violência, que ela acha aquilo tão normal que ela vai buscar um companheiro naquelas mesmas condições e ela vai também vivenciar essa violência. O menino da mesma forma.
Se aquilo naturalizou, se ele não conhece uma outra história, ele só conhece aquilo, é evidente que ele também, é bem provável que ele também reproduza isso no seu ambiente familiar, quando ele constitui uma família. E o jovem também vem aquela questão do namoro, também no início do namoro, porque o homem violento, o agressor, ele foi criança um dia, ele foi adolescente um dia, e ele às vezes já carrega esse histórico também. No namoro, por exemplo, ele quer a senha do celular da namorada, ele não quer que a namorada cumprimente um colega. Sentimento de posse, né? De posse, mas isso foi passado de geração em geração, de que o homem é o dono da mulher. Então, ele não pode ouvir o não, ela tem que fazer tudo o que ele quer. Então, essa é uma situação que há necessidade de políticas públicas, equipamentos públicos, que realmente trabalhe, e nas escolas, principalmente, é um trabalho. E também, doutora Joana, penso que as mulheres, elas precisam se conscientizar do seu papel, da sua força, do seu poder de influência, né? Da sua cidadania e a sua responsabilidade. Porque as mulheres, elas ainda, em todas as culturas, é claro que hoje a paternidade, o criar os filhos é compartilhado, mas ainda é mais responsabilidade das mulheres. Então, nós somos responsáveis pelos futuros cidadãos livres ou machistas. Então, precisa mudar essa cultura, a mudança tem que ser de dentro para fora. Eu estava conversando com uma amiga jornalista, e ela conversou assim, nossa, conversando com você, agora eu me dou conta de quanto machista eu sou, porque eu tenho 2 filhos, um casal, e eu trato, e eu oriento de forma diferente os dois. A minha filha, eu defendo a filha, não deixo que o namorado faça isso, aquilo, eu digo, cuidado e tal. Já para o filho, quando a namorada está assim, eu falo para ele, você é o homem, você é quem manda. Então, assim, isso está muito enraizado ainda nas mulheres. E isso precisa mudar, e é uma mudança de dentro para fora, né? E, inclusive, falando da questão da violência, nessa violência psicológica, dizer que é gorda é um tipo de violência, não é? Com certeza. Humilhar. E fala, às vezes, de um tono, um olhar, onde diminui a pessoa. Se ela já não está bem com o seu corpo, e aí vem o companheiro, o namorado, o marido, e vem e reforça isso, e ela se sente realmente diminuída. Então, a violência psicológica, ela é entendida qualquer conduta que cause dano emocional ou diminua a autoestima da mulher, é configurada a violência psicológica. Agora, você tocou num assunto aí que é realmente interessante. A grande questão que eu vejo é a educação. Quem educa os filhos? Hoje já tem educação compartilhada, né? Hoje os homens já participam mais da educação dos filhos. Mas a minha geração, a geração da minha mãe, da minha avó, quem educava era a mulher, o homem era o provedor. Então, ela educou um homem, um machista. Ela incentivou isso. Só um pouquinho, doutora. Só aqui a jornalista Nancy dizendo que aqui de Osasco, acompanhando você, jornalista Nancy Nasser, a Daniela Senhorini também de São Paulo, estúdio Jacira Barbosa aqui parabenizando aí, a Ludmila Barros, Paulo está aqui, obrigada pela sua participação, sejam todos bem-vindos. E de vez em quando vou dando uma paradinha. Márcia Valhaco, parece, Valhaco. E aqui, aí a Daniela Senhorini dizendo estamos juntas. E isso é importante, né? Vamos continuar aí com essa questão que eu acho importante a mulher identificar, porque às vezes ela é sutil. Identificar o que é violência. E essa violência psicológica que diminui, que fere o emocional, a alma, que faz sangrar por dentro, ela é uma porta para uma violência física se ela não for botada um freio.
Então, a mulher precisa se posicionar, não é ficar, ou seja, vai querer mudar, mudar o homem, ou ali aguentando, achando que é sutil, porque uma mulher destruída emocionalmente, é difícil dela romper o grilhão da violência. Todos os tipos de violência não são fáceis de serem rompidos, né? Então, as mulheres precisam, essa questão psicológica, pode ser, doutora, você que trabalha, pode ser uma porta para uma violência física, uma violência mais grave? Ou até Sim, mas a violência psicológica, no meu olhar, ela é grave, porque ela esfacela a pessoa emocionalmente. E ela fica anestesiada, ela fica inerte, ela simplesmente paralisa, ela não consegue dar um passo para se libertar daquele ambiente conflituoso. Então, ela vai minando a pessoa, daqui a pouco ela entra numa depressão, e assim, aí parte daqui a pouco para a violência, dependendo, porque às vezes, eu até fiz um vídeo onde falando exatamente disso, às vezes você vê um homem que socialmente, independente da classe social, não estou falando em classe social, estou falando um homem em qualquer classe social, ele é aquele que conta piada, é aquele alegre, é aquele gentil, é aquele bondoso, é aquele que ocupa o espaço, mas dentro de casa, ele é simplesmente um implacável na violência, tanto a psicológica, quanto a física, quanto a sexual, e aí ele vai minando. Então, ele, para a sociedade, para aquele grupo que ele convive, é a melhor pessoa do mundo. Não tem igual. Mas dentro de casa, e aí ele começa a minar tanto a mulher, e depois, como ele é a pessoa super agradável, super bacana, é aquele que conta piada em tudo, quando a mulher começa a ficar nesse processo de depressão, começa a ficar fragilizada emocionalmente, aí ele já tem um ponto para mostrar para os outros, tá vendo? Olha, ela é deprimida, e sempre buscando a diminuição da mulher, até fazer com que ela pense que está louca. Existe mente doentia para tudo. Então, o grande segredo é a mulher se informar, volta a questão da educação, a mulher ter o cuidado na educação dos seus filhos, porque tem crenças, por exemplo, uma mãe, eu cresci ouvindo isso, não, isso não é coisa para homem. Não, isso é coisa de marica, isso é coisa de menina. Então ele coloca o seguinte, o homem é o forte, é o poderoso, e a mulher é a frágil, é a submissa, é a incompetente, é a que não sabe nada. Então isso já vai calando no espírito desse menino e dessa menina, ela em relação à incapacidade, e ele o poderoso. Então esse tipo de educação, eu vejo que as mães precisam ter mais cuidado no trato desses assuntos dentro de casa. Por exemplo, o menino está chorando, homem não chora. Então você imagina você sufocar um sentimento, você não poder externar um sentimento que você está tendo naquele momento, por meio das lágrimas. Você sufoca o menino, e ele não pode chorar porque ele é macho, e o macho não chora. Olha a responsabilidade de uma família, olha a responsabilidade de uma mãe, na escola, de um professor, de uma professora, quando faz esse tipo de observação para uma criança. Então, nisso, ela sufocando esse sentimento, isso tem um reflexo não só no ambiente familiar, mas no ambiente social. E é o que nós temos visto ultimamente. A intolerância está tão grande que no trânsito, por exemplo, uma fechada, uma buzina, um olhar, alguma coisa, a pessoa já desce do carro, já vai lá bater. Então, por quê? Porque o macho, ele não pode ser confrontado, ele tem que exercitar o poder que ele tem. Então, olha o reflexo que uma educação cheia de crenças, né, que isso vem passando de geração em geração.
Poliane está dizendo aqui que é importante rever a educação e a forma como as coisas são colocadas para as crianças, né? Então, assim, é importante. Gente, essa discussão, esse conteúdo está realmente assim, muito importante. Manda aí um aviãozinho aí para os amigos, para as amigas e para os amigos, porque homens e mulheres precisam ouvir, né? Ter acesso a essas informações. Nós... A jornalista Nancy está dizendo, meninas, tem muitas crianças jovens sofrendo abuso psicológico, tanto por parte da mãe como do pai. Temos que ter olhos para eles, né? Ou seja, né, mesmo, mas as pesquisas mostram que o maior índice de violência acontece dentro dos próprios lares, né? Das casas mesmo, no seio familiar, um ambiente que deveria ser um lugar seguro, um lugar de harmonia, e assim, é o maior índice de violência. Nós temos uma lei aí, a terceira melhor lei aí do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas ela precisa ter aplicabilidade, não é, doutora? Para combater essas... Efetividade. Foi um avanço muito grande, não tenha dúvida que foi um avanço, mas o que me deixa também assim, eu sempre comento, sempre que se tem um avanço, teve um preço muito alto a se pagar. E eu digo em relação a Maria da Penha. Nós temos hoje uma mulher que foi uma guerreira, ela não se deixou abater, mesmo numa cadeira de rodas, ela foi à luta, foi aos organismos internacionais, ela foi à Comissão de Direitos Humanos, ela envolveu toda a sociedade civil organizada para que a situação dela fosse realmente, não ficasse mais um processo lá numa prateleira, ou que o seu agressor recebesse apenas como punição pagar cesta básica, que era o que acontecia antes da Lei Maria da Penha. Então, agora, sempre tem uma vida, sempre tem alguém que sofre, sempre tem um sangue que é derramado para se ter uma conquista para as mulheres. Você observa agora, dentro... ou seja, difícil, foi uma lei também criada a várias mãos, né, e deve ser aplicada em várias mãos, em todos os estados, porque, infelizmente, em muitos lugares a lei não tem a aplicabilidade que deve ter, né, porque a lei determina que o Estado, que as instituições protejam as mulheres, né, e assim, isso é importante, né, mas infelizmente, nós temos aí um crescente, segundo pesquisas, nenhum país conseguiu ainda eliminar a desigualdade de gênero, porque as desigualdades, elas são fatores, né, assim, determinantes também nessa questão da violência, e é preciso, né, doutor, caminhar mais nessa direção de igualdade, né? E de romper realmente essa violência contra a mulher, e isso só será possível com a participação da sociedade civil organizada, de cobrar do Estado equipamentos públicos que acolham essas mulheres. Imagina uma mulher vítima de violência, em que ela depende financeiramente do seu companheiro, do seu marido, ela não tem o dinheiro para comprar um pão, ela vai ter que pegar um transporte, ela vai ter que ir a uma delegacia, registra online. Não, ela não tem um telefone, ele quebrou o telefone. Aí ela sai, se desloca, vai a uma delegacia, na delegacia vai fazer o exame corpo de delito, ela vai para o IML, depois vai no seu... E fica nessa... desestimula completamente outra vez. A mulher é vitimada novamente, só nesse processo. Nessa burocracia. Aí entra a violência do Estado, que eu entendo que é a pior violência que existe, é do Estado. Eu defendo, eu acredito que muitas colegas também pensem da mesma forma, nós precisamos urgentemente nos unir para que as delegacias da mulher, de atendimento, as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, não tenham o mesmo padrão da delegacia comum.
Onde ela chega, ela fica ali na sala de espera, exposta, vista, ela já chega toda machucada, com o filho chorando e tudo. Então, o espaço precisa ser mais acolhedor. Nós precisamos ter espaços onde se concentrem os serviços, onde essa mulher vai buscar o apoio do Estado, e ali ela tem delegacia, o psicossocial. É exemplo da Casa da Mulher Brasileira, que aqui em Brasília, na capital da República, está interditada. Infelizmente, foi na minha gestão, como secretária, mas não teve outra alternativa, porque a casa estava com problemas estruturais, que uma casa foi construída pelo governo federal e administrada pelo Distrito Federal, então com rachaduras, questões estruturais, milhões estão ali enterrados. Então nós, como sociedade civil, nós temos que cobrar sim. E olha que a luta foi muito grande na época que eu estava à frente da secretaria para colocar essa casa funcionando. Então, nós precisamos de equipamentos públicos onde se concentrem vários serviços de acolhimento, de atendimento às mulheres, aos filhos dessas mulheres violentadas. Então, o Estado e a sociedade civil têm esse importante papel de cobrar, de exigir, porque é nosso dinheiro, é dinheiro público que está em jogo, é dinheiro público que está parado ali naquela casa e tantas outras casas no Brasil, que parece que estão pouquíssimas, que estão funcionando. Enquanto isso, mulheres estão morrendo, mulheres estão sendo violentadas, e é isso que nós não podemos mais fechar os olhos, nós não podemos mais virar o rosto para não enxergar o que está ali escancarado aos olhos de todos. Esse é um ponto de vista meu, que eu entendo que tem que ter espaços acolhedores para as mulheres. Nós temos a Casa Abrigo, por exemplo, que o endereço não é mencionado, onde a mulher é colocada ali com seus filhos, o menino até 12 anos, a menina vai até mais, onde ela é tirada do seu lar e colocada ali quando há risco de morte. Esse endereço não é conhecido a ninguém. Então, ali ela tem o atendimento. A mulher, ela precisa, assim, de todo esse aparato para acolher, para ajudar, para proteger, para ser fortalecida, mas a mulher, ela precisa também ser conscientizada. Não é fácil romper da violência, né, quebrar esse grilhão, não é fácil, são vários fatores envolvidos, mas a mulher precisa denunciar o agressor. Se ela não consegue, ela peça ajuda. Peça ajuda. Não pode silenciar diante de uma violência e nem aceitar, porque nenhuma mulher merece apanhar e nenhuma mulher gosta de apanhar, não é, doutora? Precisa denunciar. Tem que denunciar. Claro, claro. Mas, como eu falei, existem alguns fatores, algumas razões para que as mulheres elas não denunciam exatamente. Tem uma pessoa aí dizendo que não está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. O Luciano não está ouvindo. Então, existem alguns fatores que inibem a mulher, como eu enumerei alguns, a dependência econômica, a dependência psicológica, aquela coisa dela casou, tem que viver, às vezes não tem o apoio da própria família para que ela se liberte daquele relacionamento. E tem filhos pequenos e ela se vê sozinha no mundo, sem um emprego, sem uma ocupação, sem uma escolaridade. É preciso buscar ajuda, porque tem em alguns lugares, até no Distrito Federal mesmo, que oferece, às vezes, cursos de empreendedorismo, para que a mulher possa ter uma renda. Ela precisa buscar isso para vencer, ela não pode ficar nessa de violência, porque ela é uma violência, mas há o risco de morte. Há o risco de morte. Eu estava vendo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 648 feminicídios
só no primeiro semestre de 2020, né? Ou seja, 1,9% a mais que no mesmo período do ano passado, de 2019. Então, é necessário, ou seja, tem que haver denúncia, porque a violência, ela pode, seja ela física, sexual, psicológica, ela vai, se ela não for freada, se não for denunciada, ela vai avançar para um feminicídio. Então, a mulher precisa salvar a vida dela, por ela, pelos filhos, tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. Agora, doutora... Mas não é fácil, viu, Cleia? Não é fácil. Não é fácil. A mulher, quando ela tem filho, ela depende, ela tem que ter o apoio de um familiar, tem que ter o apoio de um amigo. Os equipamentos públicos, ela só vai conseguir sair desse ambiente conflituoso depois que ela estiver fortalecida. Eu já vi casos da pessoa dizer não, justificar, inclusive, a atitude do agressor. Não, ele fez isso porque eu fiz aqui, algo assim, uma banalidade. E aí a mulher chama para ela a responsabilidade dos atos do companheiro. E ela justifica, não, ele hoje chegou em casa agressivo porque ele brigou com o chefe dele, chamou atenção. Ela sempre busca uma justificativa para as atitudes desse homem. Isso já é uma característica quando ele está doente. Na verdade, um pouco disso é a repetição do que eles falam. Não, eu só bati em você por causa disso. Eu só fiz isso por causa disso. E ela é um pouco que repete isso, devido às emoções doentes, né, a fragilidade. E assim, não é fácil. Agora, fácil não é, mas precisa buscar ajuda. Buscar ajuda para romper isso. E tem aqui em Brasília também, tem os núcleos de atendimento às famílias e aos agressores. É necessário também, porque nada justifica uma violência, seja ela contra a mulher, seja ela contra uma criança, um idoso, nada justifica uma violência. Mas nós temos equipamentos públicos aqui em Brasília, são 9 núcleos, que é uma parceria da Secretaria da Mulher com o Ministério Público, onde tem o atendimento das vítimas e também dos agressores, para que os agressores possam refletir e reavaliar a sua conduta. E às vezes ele fala, não, mas ela é minha mulher. Olha a questão da propriedade, é o título de propriedade, ela é minha mulher, então eu posso bater, eu posso espancar, eu posso humilhar, eu posso quebrar o celular dela, o dinheiro que ela ganha no trabalho, fruto do trabalho, tem que vir para o meu bolso. Então, esse tipo de comportamento, nesses equipamentos, esses núcleos, como eu falei, de atendimento às vítimas de violência, à família de um modo geral, e ao agressor, como forma de fazê-lo refletir e reavaliar a sua conduta, ela é importante. Então, a mulher ela só vai conseguir se libertar desse ambiente doentio depois que ela passar por um processo de acompanhamento psicológico, se ela tendo o apoio do serviço social para que ela possa se manter e manter os seus filhos. Né? Então, agora, eu assim, conversando com algumas, assim, porque tem... que a violência, ela atinge todas. Então, tem executivas que não dependem, assim, do marido e que se cala diante de uma violência. Inclusive, a violência institucional, falando das advogadas, eu já conversei com juízas que sofrem violência nos tribunais, né? A perseguição. E não denunciam, né? E não denunciam, às vezes por vergonha, por medo, e que precisa de buscar ajuda, precisa buscar um fortalecimento emocional para romper o medo, que o medo é um grilhão, né? A vergonha, e denunciar. Só denunciando, na minha visão, doutora, só denunciando é que vamos avançar, né? Assim, a gente tem que denunciar, tem que sociedade e Estado
Mas, A gente mas a mulher também, às vezes, não denuncia com receio de ser julgada. E nós vimos recentemente um julgamento que me deixou estarrecida, que foi a questão da Mariana. daquela influência. Eu fiquei horrorizada com o comportamento daquele advogado, eu fiquei horrorizada com a inércia do Ministério Público, eu fiquei horrorizada com a inércia do juiz, eu fiquei horrorizada com a inércia do próprio defensor público. A menina ali pedindo respeito e ela sendo achincalhada o tempo todo, humilhada. Nossa, ela passou a figurar como ré. O cidadão... Nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Ai, que pena. Infelizmente, aqui, eu quero registrar aqui a Zana Barbosa, a Barreto Jurimar, Felipe Batista, muita gente aqui nos assistindo, Heraldo. Gente, essa live vai ficar no IGTV, no Instagram As Marias do Brasil, e também no canal As Marias do Brasil no YouTube, tá? Que inclusive fixado. Inscreva-se, o link está aí, é esse link que está na bio do Instagram. Lá tem histórias incríveis de mulheres inspiradoras e também com questões, vídeos sobre a violência, né? E compartilhe, porque é um conteúdo muito importante, informativo e esclarecedor para mulheres e homens, né? Quanto mais informação, vamos avançar mais. Agora, doutora, nós ainda tem um tempinho aí rápido, sobre essa questão da pandemia, né? As mulheres ficaram mais expostas à violência por estarem ali muito tempo com o agressor, né? A questão, as restrições mundiais impostas pela pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, e a margem dessa explosão, né, de agressões machistas, um fenômeno da violência contra a mulher que se agravou em todo o mundo. Eu vi hoje até o presidente da França, né, o Emmanuel Macron, pedindo que as mulheres não fiquem sozinhas e denunciem as agressões, mas o Estado não é só falar, o Estado precisa agir, né? Muitas violências. Agir e apoiar, não basta. É muito fácil num dia como hoje vir um presidente dizer: mulheres, não fiquem sozinhas, mas o que é que o Estado está fazendo para proteger e apoiar essas mulheres, né? Eis a questão, essa é a grande questão. Nesse período que nós estamos de ativismo, agora dia 6 de dezembro, tem a campanha do Laço Branco, que é exatamente a participação masculina de apoio às mulheres. 6 de dezembro. 6 de dezembro. É mais uma questão que nós temos que convidar os homens a participar dessa campanha, a dar um basta na violência. Foi uma situação assim, estarrecedora, e não faz muito tempo, foi em 1989. Doutora, 6 de dezembro de 89. Só temos 2 minutos, aí o Instagram cai, né? 2 minutos. Então a gente acabou desse apoio. Pois a gente nem falou, porque você também é líder do Comitê de Equidade do Grupo Mulheres do Brasil DF, que está com uma campanha linda, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência. Então, gente, vai lá no Grupo Mulheres do Brasil DF, no Instagram, e acompanha aí, veja a campanha linda de conscientização em todos os países onde tem Grupo Mulheres do Brasil, são 16 países, e o Comitê de Equidade do Distrito Federal, muito atuante, na qual a doutora Joana é líder também, né? Então, e eu gostaria aí, nesse minuto que resta, muito obrigada a todos que participaram, que desse aí uma consideração final, mas aí tem 1 minuto. Olha, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, é um tema que realmente eu gosto de tratar, é uma contribuição como cidadã que eu posso dar para toda a sociedade, para as mulheres, principalmente as mulheres, advogadas ou não, de tratar, de cuidar, de questionar
esse tema de enfrentamento à violência contra as mulheres, e eu acho que esse é um assunto que envolve homens e mulheres. Nós precisamos dar as mãos e lutarmos juntos contra essa violência que tem tirado a vida de muitas mulheres, de muitas mães. Nós não podemos mais, como eu já disse no meu vídeo, fechar os olhos, fazer de conta que não está acontecendo. Nós temos o dever de denunciar, e denunciar sempre, sempre. Não podemos mais aceitar o crescimento assustador desse índice de violência, de feminicídio. Nós precisamos mudar a mentalidade dos homens e das mulheres machistas, porque não só tem homem machista, tem mulheres machistas também, que acham que o homem ele está acima de tudo e de todas, né? E isso não pode mais, nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação. Que venham mais homens abraçar essa causa nossa, que é uma causa de todas as mulheres, de todas as meninas e do futuro do nosso país, inclusive. É uma causa que me agrada bastante tratar, e eu espero que um dia eu possa dizer que os índices de violência no nosso Brasil, eles praticamente zeraram com relação às mulheres. Aliás, zerar em relação a tudo e a todos. Menos intolerância, mais amor, mais respeito, mais solidariedade, é o que eu desejo a todos e a todas. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos que participaram. Compartilhe essa live, porque ela realmente tem um conteúdo informativo, esclarecedor. Obrigada, Sandrelane Ferro, que entrou agora, Cauê Melo. Obrigada a todos. E, mais uma vez, reforço. Essa live ficará no IGTV e também no canal As Marias do Brasil no YouTube. Sinta-se abraçada. Muito obrigada, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada por todas as considerações, as informações dadas. E a todos vocês que participaram, boa noite, fiquem com Deus. Se cuidem, porque a pandemia ainda está aí, né? Se cuidem, porque a responsabilidade é nossa, né? A gente precisa se cuidar. A proteção vem de Deus, mas a prevenção ela é nossa, não é verdade? É nossa. Tá aí o Cauê, olha, o Cauê como embaixador do Laço Branco, ele apoia. Parabéns, Cauê, você realmente é uma pessoa que está ali, que eu conheço o Cauê, que tem um trabalho muito bacana de abraçar essa causa de enfrentamento à violência contra a mulher. Parabéns por nos assistir. Obrigada, por nos assistir. Bruna Luísa, bem, são muitos aqui, e nós já estamos passando aí de 2 minutos, a qualquer momento pode cair, né? Então, vou salvar a live e fiquem com Deus. Uma ótima fim de noite e até a próxima. Nós vamos continuar aqui debatendo, trazendo mulheres de vários segmentos para debater os assuntos do universo feminino até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Vamos também trazer aqui um homem no Dia do Laço Branco, que é o dia de luta dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da AIDS, né? E tem aí a questão sexual, a violência sexual, os casos de AIDS, que tem falado pouco sobre isso, mas ele existe e precisa ser tratado, né? Essa realidade. Então, fique conosco, se ligue aí com as Marias do Brasil, e até a próxima. Boa noite, doutora, boa noite a todos, muito obrigada. Eu que agradeço a todos e a todas que assistiram essa live e que abracem a causa, que ela é nossa. Obrigada, Cléia. Obrigada a você, Kina. Gratidão a todos e a todas. Bah.